Continuando com a minha divulgação, a minha história na comunicação, agora no capítulo número 7. Como eu falei no capítulo anterior, eu fui me envolvendo na comunidade de Campos Novos, comunidade esta que eu conhecia assim, praticamente nada. Poucas vezes eu tive a oportunidade de vir para Campos Novos, mas sou nascido em Campos Novos, no interior, como eu disse lá no início, na comunidade de Pocinhos. Eu me envolvi em muitas promoções, muitos eventos eu pude realizar. Aqui uma foto de um evento, aqui uma outra foto também, para você que está assistindo e ouvindo essa nossa história. Eu tive a oportunidade de realizar, como eu realizava em Ponte Serrada, o Festival da Música Infantil. Eu realizei aqui em Campos Novos uma edição do Festival Infantil, o FEMIC. Tem uma foto aqui do evento realizado. Realizei apenas uma edição e não me senti motivado a dar sequência a esse evento. Então, apenas uma edição. Eu também coloquei em prática, eu digo sempre com o consentimento da direção da Rádio Cultura, o programa Clube da Criança. Eu tinha em Ponte Serrada o programa infantil Amigos do Peito e aqui então passou a se chamar Clube da Criança. Inclusive, para você ter uma ideia, tenho até hoje ainda o livro de registro dos aniversariantes, dos sócios do programa Clube da Criança. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dos primeiros registros, pelo menos. Aí você pode se perguntar, quantos sócios teve o Clube da Criança? Sócios aniversariantes que foram crescendo e o tempo passou. Vamos conferir aqui a quantidade de sócios. Deixa eu voltar aqui, onde é que está aqui? Demora um pouquinho. Aqui está no outro livro. São 2 livros. Então, a quantidade de sócios no Clube da Criança, não é esse ainda, é nesse aqui. Mas não tem problema, nós estamos contando aqui, ó. Aqui nós chegamos a 3.800 crianças associadas. Tá, então, 3.500 crianças, 3.800 crianças associadas no programa Clube da Criança. Aqui estão os livros, esse é o 1. E tem o número 2 também, ou melhor, está aqui o número 2, está aqui, 2 livros. Então, quando terminou num livro, a gente passou para outro. Então, aqui, nesse segundo livro, foi até 3.500 crianças, 3.150 crianças associadas nesse segundo livro. É apenas uma amostra aí para você, então, para dizer que isso está guardado. Então, foi para o ar o programa Clube da Criança, que permaneceu por quase 7 anos. Os 2 primeiros apresentadores, o Eduardo Cordeiro, de amarelo, foi o primeiro apresentador, e depois, junto, o segundo, o Marcos França. Depois vieram outros apresentadores também, aqui o André, a Tânia, o Maurício e o Dionísio. Aqui daí os 4 que permaneceram por um longo tempo. O Dionísio, o Marcos, a Camila, o Estevão saudoso e o Eduardo. Esses que passaram pelo Clube da Criança e fizeram história no programa.
Aqui mais uma foto dos 4, daí sem o Dionísio. Aqui depois surgiram outros apresentadores quando alguns foram deixando o programa. Marcos e Eduardo foram os que mais permaneceram. Os primeiros e que ficaram durante o programa muito tempo. Aqui eu tenho uma foto de todos eles. Camila, Tânia, André, Maurício, Márcio, Eduardo Zílio, o Eduardo Koenig, o Marcos, o Eduardo Cordeiro, o Estevão, aqui também o Kleber Luiz e o Dionísio. Ex-apresentadores junto com o Dionísio do programa Clube da Criança. O programa Clube da Criança era o que mais me tomava o tempo durante toda a semana. Eu tinha programas diários, tinha reportagens, tinha, enfim, uma variedade de atividades, mas o que mais levava o meu tempo era o programa infantil no sábado, da 1h30 às 3h, programa Clube da Criança. No sábado, lá estávamos nós, Dionísio, Marcos, Eduardo, Camila e Estevão, fazendo aquela festa com participação por telefone, participação por carta, muitas atrações sempre, e isso movimentou a comunidade de Campos Novos, movimentou a região toda, porque não era apenas de Campos Novos, é de toda a região. O programa Clube da Criança foi a nível regional. E na época nós não tínhamos internet, não tinha nada. Era simplesmente o telefone fixo e nada mais. E as cartas, as correspondências. Então foi um sucesso assim que, se eu for contar para vocês, é difícil de colocar, de explicar como foi gostoso, foi bonito você ter o reconhecimento. Quantas e quantas pessoas que visitavam a rádio, levando seus filhos para conhecer o Dionísio, indo lá para conhecer também, e uma grande parte queriam conhecer as crianças que faziam o programa. Mas infelizmente eles trabalhavam, apresentavam o programa no sábado, e durante a semana tinham os seus compromissos, tinham aula e tudo mais, então dificilmente alguém podia ou tinha a oportunidade de conhecer os apresentadores do programa Clube da Criança. Mas foi gratificante, muito gratificante mesmo o programa Clube da Criança, que era apresentado todo sábado, da 1h30 às 3h. Foi uma marca na minha vida, foi uma marca no meu tempo de comunicação. Eu que lá nos tempos antigos sonhava em ter um programa, mesmo que fosse só no domingo. Era bom demais. Mas depois me ver apresentando um programa que marcou tanto e teve tanta audiência, tanta participação, tantos associados, era uma realização plena. É claro, sem falar dos demais programas, especialmente um deles que eu permaneci por 29 anos apresentando, que foi o Show da Alegria. Show da Alegria, criação do nome, escolha do nome também da minha parte. Então foi uma realização com toda certeza e que não tem como contar para vocês a emoção, a realização de ser o comunicador do programa Clube da Criança durante quase 7 anos. Um programa que marcou época, com toda certeza, na programação e também na minha vida, com toda certeza. Eu estava me sentindo realizado, isso lá em 1992, 93, 94, foi o auge do programa Clube da Criança, 95. Então, marcou com toda certeza na minha vida o programa Clube da Criança, que era uma vez por semana. Mas eu me preocupava porque tinha que preparar algo que não era só para mim,
Não era só para o Dionísio, também para as crianças que faziam parte do programa. Mas essa história tem sequência. Eu vou contar aos poucos para você a história do Dionísio na comunicação. Algo assim que gratifica com toda certeza. No capítulo número 8, eu conto mais para você. Continue acompanhando a nossa história. Valeu?